Esta passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar, encontramos-la no capítulo 13 do Evangelho de São João, que é o capítulo onde se narra o lava-pés. Os outros evangelistas narram a instituição da Eucaristia, a última ceia. São João faz esta narração de Jesus que, tirando o manto, se ajoelha diante dos discípulos para lhes lavar os pés. E depois diz-lhes que, assim como ele fez, eles devem fazer também, colocarem-se ao serviço uns dos outros. E é neste ambiente de despedida que Jesus também deixa aos discípulos este mandamento novo. O que significa que havia um mandamento antigo. Para Jesus instituir um mandamento novo, é porque havia um antigo. E havia. E nós também o conhecemos, sobretudo os que tiveram assim uma catequese mais antiga. Nós, quando dizíamos os 10 mandamentos da lei de Deus, depois do 10º dizíamos, fazia parte lá do livrinho da doutrina, estes 10 mandamentos resumem-se em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este era o mandamento antigo. Amar o próximo como a si mesmo. Qual é a novidade do mandamento novo? É dupla. A primeira, e mais importante, desaparece o ódio aos inimigos. Porque lá muito atrás, no Antigo Testamento, lá para os livros do Levítico, ama o teu amigo, odeia o teu inimigo. Era assim. Há aqueles quem eu gosto, há aqueles que me fazem bem, eu amo, eu estou perto. Ao inimigo, eu vou odiar, não o quero perto de mim. E Jesus faz cair esse mandamento. Não só aqui, como já antes, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Quando na cruz diz, dirigindo-se a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, este mandamento novo traz com ele a queda, a proibição de nós odiarmos os inimigos. E, ao mesmo tempo, eleva o mandamento do amor na qualidade e na sua referência. Ou seja, o cristão deixa de amar com uma referência a si, amar o próximo como a si mesmo, mas passar a amar o próximo com o amor de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu deixo de ser a referência do amor para passar a usar a referência que é o próprio Jesus, que também amou até ao fim e em cujo máximo esplendor do seu amor é na cruz, quando ele próprio tinha dito também, não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos, mas quando ele cumpre isso mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É então em qualidade e em referência. Um amor muito maior, numa expressão de Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Nunca ninguém pode dizer que já amou tudo, porque o amor cristão é amar sem medida, sem limites, mas também na referência. Já não é em função dos meus gostos, das minhas conveniências, do dar-me jeito a ter aquela pessoa perto de mim ou ser minha amiga, mas a partir do próprio Jesus. Jesus diz-nos, amem-se uns aos outros. A referência sou eu, como eu vos amei, amem-se uns aos outros. E no final, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No século II, 150 anos depois da morte de Jesus, um autor cristão chamado Tertuliano escreveu uma apologia, uma defesa positiva dos cristãos. Eram perseguidos,
eram perseguidos, estavam na mão de baixo, morriam, davam a sua vida por causa de Jesus. E nessa apologia, nessa defesa que Tertuliano faz dos cristãos, diz que os pagãos se admiravam do modo de viver dos cristãos e exclamavam: vede como eles se amam. Extraordinário. Nós sabemos que os primeiros cristãos cantavam hinos muito bonitos. Cantavam. Nós sabemos que os primeiros cristãos decoravam as catacumbas, o lugar dos mortos, com pinturas muito bonitas. Sabemos isso. Mas nunca ficaram conhecidos pelas pinturas que faziam, pelos cânticos bonitos que faziam, mas pelo amor que praticavam. Vede como eles se amam. E este é o que distingue, este é o distintivo do cristão. Não são as bonitas igrejas, não é as grandes publicidades que possamos fazer, não é que tenhamos um vestuário diferente, nós fomos todos lá para fora, ninguém vai conseguir distinguir. Bem, à saída distinguimos, olha, estes vieram da missa. É óbvio, não é? Saíram da porta. Mas se nós nos misturarmos daqui a bocado com outras pessoas, se fôssemos a uma manifestação, se fôssemos a um encontro assim mais dissolvido, não nos iríamos distinguir os cristãos dos outros. E é bom e é positivo que isso aconteça. Nós não usamos crachás, não usamos nenhuma cruz na testa. Mesmo hoje em dia, usar uma cruz ou um terço ao pescoço não é sinal óbvio de que aquela pessoa é cristã ou é católica. Nós não vivemos em prédios só para católicos. Ai, no meu prédio. Não, já não fazemos isso. Nós não nos distinguimos pela diferença do viver normal, e é positivo, mas no normal fazer a diferença. E no meu prédio, eu ser cristão pode fazer a diferença. E no meu emprego, eu ser cristão pode fazer a diferença. E agora ia dizer, na minha comunidade eu ser cristão pode fazer a diferença. Mal vai, se nós não somos cristãos na nossa comunidade. A única distinção que deve haver é amar o próximo como Jesus o ama e como Jesus me ama. Porque humanamente eu posso não gostar de alguém. Posso não gostar de uma pessoa que me faz mal, não gosto dela, faz mal, está sempre a chatear-me, está sempre a implicar comigo, está sempre a complicar a minha vida. Eu posso não gostar dessa pessoa, mas não posso obrigar a Deus a não gostar dessa pessoa, porque para Deus essa pessoa é o amor da sua vida, tal como eu sou. Tal como eu sou. E cá está esta medida que não é a minha. E do cristão ter esta obrigação de amar à maneira de Jesus. Mas eu que sou cristão, sabendo que Deus ama todas as criaturas, porque todas as criaturas foram criadas no amor de Deus, sou chamado a amar o próximo, amigo ou inimigo, como Jesus o ama e como eu sinto o amor de Jesus em mim. Este amor manifesta-se de muitas maneiras. É claro que ele começa em casa. Eu estou moralmente obrigado a amar os meus, a amar os que me são próximos, os que são do meu sangue. Isto é uma obrigação moral. Mal vai se os filhos não amam os pais. Mal vai se os pais não amam os filhos. Isto é uma obrigação moral. Nós dizemos a caridade, o amor começa em casa. Estes são os primeiros. São os da minha obrigação. Como é que eu podia andar a fazer o bem, ser muito conhecido lá fora, armado em Madre Teresa de Calcutá, a fazer a vida, o céu às pessoas lá fora e a fazer o inferno na minha casa? Não. O amor começa em casa. Há aqueles a quem estou obrigado
a amar os que são do meu sangue, ou aqueles com quem eu decidi partilhar a minha vida, seja num casamento, seja na vida comunitária. Estou obrigado a amá-los. Mas também sou chamado a ir mais longe, ou seja, a levar o amor de Jesus mais longe. E a primeira leitura hoje falava-nos disso. Vejam o amor de Paulo e de Barnabé, que já apareceram. O amor de Paulo e de Barnabé, que apesar das muitas tribulações, não deixaram, nem desistiram, nem desanimaram em anunciar Jesus. Às vezes nós, com que facilidade nós desistimos das coisas, não vale a pena. A gente já nem avança porque já sabe que não sabemos, mas achamos, como não vem muita gente, já não vale a pena fazer. Não é? Nós trocamos, o critério do cristianismo mudou completamente. Nós só estamos preparados agora para fazer coisas para grandes multidões. Quando nos esquecemos que Jesus diz onde estiverem 2 ou 3. Não vale a pena, não vem mais de 10. Jesus diz 2 ou 3. Jesus não começou com 5.000. Jesus começou com 3. Pedro, Tiago e João. E o grupo foi crescendo. Paulo e Barnabé tiveram muitas dificuldades, mas essas tribulações, essas dificuldades, esses desânimos que humanamente também acontecem na nossa vida, não deixaram, nem desistiram de levar este amor de Jesus mais longe. E então, amar a Igreja também faz parte do mandamento novo. Nós não podemos viver a nossa fé numa bolha. Eu cá tenho a minha fé. Quando vem com esta, eu cá tenho a minha fé, eu fervo. É a fé que me dá jeito. Eu cá tenho a minha fé. Eu rezo aos meus santinhos. Meu Deus. Isto não é fé cristã. Desculpem. Não é fé cristã. E as leituras dos últimos domingos têm-nos dito que a fé cristã se vive em igreja, em comunidade. Podes continuar a ter a tua fé e os teus santinhos, mas a igreja é a tua referência. Paulo e Barnabé, quando vieram de Antioquia, lá daqueles sítios, onde é que eles foram? À comunidade. Reuniram o quê? A igreja, para contar as coisas boas que tinham acontecido e como já tinham levado a boa nova de Jesus aos pagãos, aos gentios. Qualquer comunidade cristã, a igreja que somos nós, que nos reunimos nesta igreja de Betão, somos chamados a ser presença de Jesus, aqui e a partir daqui. O amor prático, que tantas vezes se traduz num voluntariado, numa ajuda, nas tantas maneiras que o amor se pode exprimir. Este amor, como nós vimos na primeira leitura, e vamos experimentando na nossa vida, nem sempre é fácil. Porque o mundo, a sociedade, nem sempre entende e aceita a missão da igreja. O que o mundo quer, o que as sociedades querem é que os cristãos se anulem, que os cristãos não mostrem a sua fé. Caladinhos é que estamos bem. É bom para eles. E nós entramos nisso. Colocamos o religioso e o espiritual na esfera privada. Falamos, postamos, damos likes às modas e às tendências. Não é? Mostrem-me. Os que estão aqui, quase todos temos redes sociais. Nem que seja um WhatsApp. Triste o WhatsApp. Quem de nós, à saída da igreja, tirou uma selfie apontado para a igreja e dizer: venho da missa, foi espetacular? É bom rirmos de nós próprios. Mas a outra que comprou um vestidinho não sei aonde, estás fantástica. A outra que foi apanhar um banho de sol, que inveja. E nós, no que diz respeito à nossa religião, que não precisamos de pedir autorização a ninguém para publicar, envergonhamo-nos de pôr as coisas que dizem respeito à nossa fé. A segunda leitura de hoje falava-nos da dificuldade de ser cristão numa sociedade que não aceitava os ensinamentos de Jesus e perseguia os seus discípulos.
E vem São João falar de um novo céu e de uma nova terra, muito diferente da terra que habitamos. A nova terra tem Deus no meio, tem Deus a viver connosco. Uma leitura cheia de esperança para um mundo não muito diferente do templo do Apocalipse. O nosso mundo de guerras e de violências, de conflitos, sociedades cada vez mais egoístas, o que interessa é o bem pessoal e não o bem comum, em que as injustiças, em vez de diminuírem, cada vez aumentam mais. O cristão, não sendo neste mundo, mas estando neste mundo, só pode desejar um novo céu e uma nova terra, porque é a garantia de que Deus está a habitar conosco. Por muito felizes que nós vivêssemos neste mundo, nós continuamos a rezar: venha a nós o vosso reino. Por muito bom, por muito rico, por muita saúde, por muito êxito, por muito tudo que eu tivesse neste mundo, nós continuamos a rezar: venha a nós o vosso reino. Porque o reino de Deus em nós é a garantia da presença de Deus a viver conosco no meio dos seres humanos. Nós só seremos verdadeiramente felizes quando sentirmos Deus a habitar no nosso mundo e não Deus ausente deste mundo. A segunda leitura de hoje dava-nos também uma palavra de conforto. Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Os que são assim já antigos como eu e que aprenderam a Salve Rainha, nós dizemos: gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E depois mais à frente: e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Depois deste desterro é o novo céu e uma nova terra. E Deus enxuga e seca este nosso vale de lágrimas. Por isso ela é uma palavra de conforto a quem neste momento está a passar um momento difícil. Deus vem à tua vida para enxugar as tuas lágrimas. Os amigos são muito importantes e às vezes até são esta presença de Deus que nos dizem, que nos compreendem, que nos dão um abraço, que nos mandam uma mensagem a dizer: estou aqui para o que tu precisares. Mas no fundo nós sentimos que algumas lágrimas só Deus as pode enxugar. Em 2011 morria um frade nosso, o Frei José Augusto Mourão. Foi internado numa terça-feira, depois morreu 3 semanas depois. E ele deu-me o telemóvel para eu ir gerindo as mensagens dele, de que recebia, porque ele já não estava assim muito capaz de o fazer. Deu-me o telemóvel para eu ir gerindo as mensagens. Às vezes dizia: olha, manda uma mensagem a fulano de tal. Mandou uma mensagem aqui no convento, antes de ir para o hospital. Depois no hospital entregou-me o telemóvel. A última mensagem que ele enviou daqui foi a um padre muito amigo dele, a dizer: amigo, vou para o hospital, sinto uma tristeza muito grande. E terminava: só Deus pode enxugar as minhas lágrimas. Há situações na nossa vida em que só Deus enxuga as nossas lágrimas. E podemos pedir-lhe, podemos fazer esta nossa oração: Senhor, enxuga as minhas lágrimas. Seca este vale de lágrimas. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a amar à sua maneira. Um amor sem egoísmos, um amor sem fronteiras, um amor sem cores, um amor sem bandeiras, um amor sem rótulos. Amar toda a gente. De São Domingos nós temos a frase mais bonita que se podia dizer dele. É assim: todos cabiam na imensidade do seu coração. E porque amava a todos, por todos era amado. Queremos ser cristãos a sério? É assim mesmo. Que todos caibam no nosso coração, porque se amarmos a todos, por todos seremos amados. Que assim seja.